Meus pais e minha irmã gêmea me expulsaram de casa aos 16 anos. Morei em uma barraca e lutei por anos. Agora tenho uma casa e eles apareceram sem serem convidados com a família da minha irmã exigindo que se mudassem. Tenho 28 anos e sofro com a toxicidade dos meus pais desde a infância. Tenho uma irmã gêmea que sempre me infernizou. As pessoas dizem que gêmeos se apoiam, mas no meu caso minha gêmea me puxa para baixo sempre que tem a chance. Como se o bullying na minha infância não fosse suficiente, ela reapareceu na minha vida, desta vez querendo se mudar para minha casa com a família, apesar de ter sido ela quem me expulsou de casa aos 16 anos. Ela sempre foi narcisista, principalmente por causa da criação errada dos meus pais. Meus pais sempre quiseram uma filha, mas tiveram um filho junto. Eles até me disseram que teriam interrompido a gravidez se fosse só eu. Só porque havia uma menina eles tiveram que me trazer ao mundo, então devo minha vida à minha irmã. Minha irmã nunca perdia a oportunidade de esfregar seu direito na minha cara. Você pode imaginar minha infância crescendo em uma casa onde eu não era desejado. Tudo era sobre minha irmã. Tínhamos a mesma idade, mas eu não podia tocar nos brinquedos dela. Ela ganhava roupas novas de vez em quando, enquanto eu só ganhava uma peça no Natal e outra no nosso aniversário. Se não compartilhássemos o aniversário eles nem se dariam ao trabalho de comemorar. Na verdade, percebi que se eu não compartilhasse meu aniversário com minha irmã eu não existiria. Eu recebia o mínimo e isso não era por amor, mas para salvar as aparências diante dos parentes. A única coisa boa da minha infância foi meu avô. Ele era o único que conseguia enxergar através das mentiras deles, mas infelizmente ele faleceu quando eu tinha 13 anos. Esse foi o pior dia da minha vida. Eu não tinha ninguém para me defender. Morávamos em uma casa minúscula no subúrbio. Minha irmã e eu dividíamos um quarto, ou melhor, eu tinha uma cama e um armário minúsculo embaixo da cama dela no quarto dela. O quarto inteiro era cheio de roupas, brinquedos e posteres dela. Eu nem podia reclamar porque segundo meus pais eles estavam fazendo o suficiente por mim. Minha irmã não gostava da minha presença no quarto dela. Eu só podia entrar no quarto à noite para dormir. Mesmo quando eu estava doente tinha que me deitar no sofá e não no meu quarto porque ela era menina e precisava de privacidade. Eu queria desesperadamente fazer 18 anos para poder sair de casa. Parece que minha família estava ainda mais desesperada para se livrar de mim. Quando tínhamos 16 anos minha irmã engravidou de um perdedor de 19 anos. Os pais dele o expulsaram de casa quando ele foi reprovado 3 vezes na 8ª série. Meus pais os casaram e meu pai conseguiu um emprego de faxineiro para ele em sua fábrica. Meu pai é mecânico e trabalha em uma empresa de fabricação de automóveis. Meus pais o trouxeram para casa, então obviamente eu tive que sair do meu quarto para dar lugar a ele. Mas nossa casa tinha apenas 2 quartos e uma pequena sala de estar. Perguntei se podia dormir no sofá, mas meu pai negou dizendo que ele dormia no sofá quando o ronco da minha mãe se tornava insuportável nas noites de inverno. Me pediram que encontrasse um lugar para mim. Para piorar minha situação, meu cunhado perdedor dizia: "Cara, não é difícil encontrar um lugar para você. Meus pais me expulsaram quando eu tinha 15 anos e ainda assim consegui organizar minha vida. Agora tenho uma família. Confie em mim, as coisas vão melhorar lá fora." Eu suspirava. Sim, se viver como um viciado significa organizar a vida e engravidar uma menor de idade significa família para você. Então claro. A maioria dos meus parentes morava longe. E além disso, meus pais me ameaçaram para não aparecer na casa de nenhum parente porque isso significaria expor a toxicidade deles. Pedi a alguns amigos que me emprestassem um sofá para dormir, mas não tive sorte. Por que seus pais me permitiriam em suas casas quando meus próprios pais me expulsaram? Mas um dos meus colegas de classe estava morando em uma garagem e me deixou ficar por alguns meses, até que seus pais me viram lá e me expulsaram. Dormi em um banco na calçada por alguns dias até ser levado pela polícia para casa. Meus pais inventaram a história de que eu tinha fugido de casa. Naquela noite meu pai conseguiu uma barraca improvisada em um ferro velho e me pediu para usar o espaço no quintal para montar meu lugar. Foi uma recompensa por permanecer em silêncio na frente da polícia e obedecer às ordens de não aparecer na casa dos parentes. A barraca ainda era mais segura do que dormir ao relento. O verão ainda estava bom, mas o inverno era terrível. Um dia estava tão frio que senti que ia morrer de frio. Bati na porta da minha casa, mas ninguém respondeu. Eu precisava desesperadamente de ajuda. Bati na janela do quarto dos meus pais. Meu pai gritou de dentro para não perturbá-lo, senão ele sairia e me derrubaria. Me senti tão miserável que a certa altura quis sumir, chorei a noite toda. No dia seguinte fui procurar um emprego que me oferecesse um lugar para dormir. Uma padaria precisava de um trabalhador para a fábrica que ficava a cerca de 30 quilômetros de distância, mas o dono concordou em me dar um lugar para dormir e até me ofereceu comida. Basicamente eles assavam em casa e precisavam de ajuda. Ofereceram-me para morar no quintal, mas eu teria que limpá-lo. Concordei. O lugar estava uma bagunça, com farinha e açúcar por todo lado, sem falar nos ratos que sobreviviam com eles. Mas como eu estava no ponto mais baixo da minha vida aceitei o trabalho prontamente. Arrumei minhas coisas e fui embora. Minha irmã ficou até feliz e disse: "Que bom que você está indo embora. Não temos espaço para você aqui." Ninguém se preocupou em perguntar para onde eu estava indo. Limpei o lugar e o tornei habitável. Inicialmente foi difícil me livrar dos ratos quando eles vinham procurar comida, mas com o tempo me senti confortável morando lá. Tive que abandonar o ensino médio. Faltavam mais alguns meses para as provas finais. Meus amigos me disseram para continuar morando no quintal dos meus pais e terminar o ensino médio, mas eu desisti. Trabalhei duro no meu emprego e vivi do meu salário. Logo percebi que precisava me qualificar para conseguir um emprego melhor. Economizei e fiz um curso e consegui um emprego em uma fábrica de automóveis. Trabalhei duro para subir na hierarquia e agora sou supervisor.
Recentemente um dos meus velhos amigos estava vendendo sua casa com urgência. Ele tinha alguns problemas de divórcio e queria um comprador imediato. Eu estava relutante em comprar uma casa de 3 quartos, mas ele me ofereceu um grande desconto no preço de mercado e concordou em aceitar o pagamento inicial em partes. Fechei negócio 2 semanas atrás. Me mudei para minha nova casa e hoje encontrei convidados inesperados na minha porta. Sim, meus pais, minha irmã e o meu cunhado. Foi uma surpresa para mim porque eu estava sem contato com eles todos esses anos. Nem eles me procuraram. Esta casa fica a quase 25 quilômetros de distância da casa deles, então não tem como eles terem aparecido aqui casualmente. Não estou em contato com nenhum dos parentes, nem pessoalmente nem nas redes sociais, mas acho que foi algum vizinho que contou. Ainda sou amigo de um dos meus vizinhos. Ele pode ter visto as fotos da minha casa no Facebook e contado aos meus pais sobre isso. Ainda não sei como descobriram o endereço exato. Meu pai sabia onde eu trabalhava, então talvez ele tenha conseguido o endereço por lá. Assim que eu abri a porta, eles se forçaram a entrar na minha casa. Mamãe e papai me parabenizaram e disseram que estavam orgulhosos de mim. Eu sorri e ofereci uma cadeira a eles. Ainda não consegui comprar os móveis. Tenho apenas uma cama, algumas cadeiras e uma mesa. Meus pais se sentaram e começaram a me perguntar sobre o negócio. Era inacreditável para eles que eu consegui comprar uma casa aos 35 anos enquanto eles ainda viviam de aluguel. Minha irmã e seu marido sem vergonha estavam passeando pela minha casa como se estivessem planejando se mudar. Perguntei a eles qual era o problema. Por que haviam surgido de repente na minha vida? Eles disseram que era só para ver como eu estava. Engraçado, né? Eles se preocuparam comigo quando eu menos precisei deles. Eles começaram a me dar atualizações sobre suas vidas aleatoriamente. Meu pai desenvolveu hipertensão. Minha irmã tem 3 filhos de 14, 9 e 4 anos, e está grávida novamente. Bem, bom para ela. Eu só fiquei lá sentado balançando a cabeça e pensando se devia gritar com eles ou pedir educadamente para que se retirassem. Minha mãe me perguntou se eu estava noivo ou se tinha uma namorada. Eu disse que não era da conta dela. Ela perguntou por que eu estava tão irritado, se estava tudo bem, e eu disse que estava tudo bem até eles aparecerem. Ela riu e disse que se adaptar a uma nova casa estava sendo difícil para mim, ela poderia ajudar. Foi então que minha irmã apareceu e disse: Decidi que vamos ficar com aquele quarto com varanda e banheiro anexos. Estou tão animada para ter meu próprio banheiro. As crianças podem ficar com o outro quarto. Eu surtei e pensei: Que diabos está acontecendo aqui? Minha irmã continuou: Você tem uma casa de 3 quartos e é um homem solteiro. Não precisa de tanto espaço. Você costumava viver em uma tenda, então ter um quarto a mais é uma grande melhoria para você. Esta casa é tão grande que podemos acomodar todos nós. Meus pais a interromperam e pediram para ela atender ao filho mais novo que estava chorando por atenção. Olhei para meus pais e perguntei o que ela acabou de dizer. Meu pai me contou que acomodar 7 pessoas em uma casa pequena estava ficando difícil. O filho mais velho da minha irmã de 14 anos estava dormindo no sofá, enquanto o filho do meio dormia com meus pais e o mais novo com minha irmã. E além disso, ela está grávida de novo. Então eles precisam de uma casa grande. Eu gritei e a mamãe disse: Você sabe que tem uma casa grande agora. Você não poder deixar sua irmã. Antes que ela completasse a frase, eu gritei: Inferno, não, ninguém vai morar na minha casa. Minha irmã gritou comigo: Você me deve isso por te trazer a este mundo. Mamãe e meu papai nunca teriam te dado a luz se eu não estivesse lá. Você me deve um lugar aqui. Aquela casa ficou tão lotada que eu nem consigo respirar. Eu disse: Sim, graças a você, obrigado por me trazer a este mundo. Agora saiam. Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, eu pedi para eles saírem da minha casa agora. Meu pai tentou usar seu método duro. Levantou a voz e disse que era meu dever como homem da casa cuidar da minha irmã. Gritei de volta para ele que eu não tinha obrigação de cuidar da minha irmã, mas como pais eles eram obrigados a cuidar de mim, mas vacilaram. Agora ele estava bem com seu neto dormindo no sofá, mas quando eu pedi por ele, ele recusou e me expulsou de casa. Reclamei de como sobrevivi com roedores na garagem do meu empregador e de como morei em um apartamento sujo por uma década, mas nenhum deles veio me ver. Minha mãe começou a soluçar e tentou me abraçar. Eu a bloqueei e pedi que eles saíssem. Meu cunhado disse: Eu também vivi essa vida por tantos anos e eu nunca reclamo. Você tem uma casa tão grande, você é solteiro. O que você vai fazer com tanto espaço? Eu gritei para ele calar a boca. Minha irmã começou a me xingar por gritar com o marido dela. Eu disse: Bem, então saia se você não quer que eu o derrube. Eu os expulsei da minha casa sem deixar eles falar uma palavra. Eu estou fervendo de raiva. Eles eram para sempre tóxicos e narcisistas. E agora eles se tornaram gananciosos. Mas eu não tenho mais 16 anos. Não vou seguir mais suas ordens como um fantoche. Se eles me incomodarem mais vezes, eu não hesitarei em chamar a polícia. Atualização. Alguns de vocês perguntaram no comentário se minha irmã se ofereceu para pagar aluguel. A resposta é um grande não. Ela não fez isso e ela não pode pagar aluguel. Ela e seu viciado são aproveitadores e máquinas de moagem de crianças. Eles estão se acumulando sobre meus pais por 12 anos e agora eles querem fazer isso comigo. Não que meus pais estejam felizes em sustentar ela. Eu vi a frustração nos olhos deles quando eles me visitaram pela última vez. Contudo, em vez de simplesmente expulsá-la, eles estão transferindo esses vagabundos preguiçosos para o meu ombro.
Uma semana após o primeiro encontro com eles, minha mãe apareceu na minha casa novamente. Desta vez ela não enrolou e me disse que eu deveria baixar a guarda e deixar minha irmã se mudar comigo. Eu disse de jeito nenhum. Ela basicamente repetiu as mesmas coisas, que era difícil acomodar tantas pessoas em uma casa pequena e blá blá blá, ainda sem chance da minha parte. Então ela mudou de tática e tentou me ameaçar. Eu deveria ter entendido a dica imediatamente. Ela disse: Veja, querido, você mora sozinho nesta casa grande e fica fora 12 horas por dia. E se alguém invadir sua casa? Se uma família morasse aqui, seria muito mais seguro para você. Além disso, você teria ajuda para limpar a casa, lavar a louça e a roupa. Eu disse pela última vez. Não, vá embora. Não quero nenhum de vocês na minha casa. Alguns dias depois, um dos meus vizinhos me disse que viu uma mulher grávida com um homem e um menino rondando minha casa. Eles estavam espiando pela janela, vagando pelo quintal e parecia que estavam tentando entrar. Ele é um homem idoso, fica sentado na varanda da frente durante toda a tarde. Quando eles perceberam que meu vizinho estava olhando para eles, eles foram embora. Ele veio me informar como um gesto de boa vontade. Agradeci e dei meu número a ele. Pedi que ele me ligasse se os visse novamente. Minha casa não estava protegida com câmeras. Eu pretendia instalar no fim de semana. Quem diria que eles invadiriam antes disso? Apenas 2 dias depois recebi uma ligação deste vizinho idoso dizendo que suspeitava que alguém tivesse invadido minha casa. Corri para casa em pânico. Ele estava certo. Minha irmã e cunhado tinham invadido minha casa pela janela dos fundos. Ela disse: Não tínhamos outra opção a não ser esta. Você estava sendo um idiota e não nos permitindo entrar. Agora moramos aqui e você vai ter que aguentar. Fiquei em choque. Quero dizer, até onde ela foi para esfregar seu direito na minha cara. Meu cunhado saiu do quarto que eles tinham transformado em seu quarto. Ele disse: Foi bem fácil, né? Sem pensar 2 vezes avancei nele. Minha irmã entrou no meio e eu a arrastei para o lado. Dei um soco no rosto dele. O filho deles de 14 anos me atacou com uma garrafa e minha cabeça começou a sangrar. O golpe não foi grave e eu estava consciente, à beira de um apagão, mas a raiva me manteve em pé. Todos entraram em pânico ao ver o sangue. Minha irmã ligou para meus pais e contou o que aconteceu. Meu cunhado e seu filho começaram a limpar a bagunça. Meu vizinho chamou a polícia. Minha irmã e cunhado começaram a se desculpar e imploraram para que eu poupasse seu filho de ser preso. Eu disse que todos vocês iriam junto com ele. A polícia chegou e pegou meu depoimento. Minha irmã negou todas as acusações de invasão e agressão contra mim. Ela disse que estava visitando minha casa com sua família. Seu filho pregou uma peça em mim e eu acidentalmente escorreguei e machuquei minha cabeça. Ela disse que eu estava com raiva deles e é por isso que eu estava os incriminando falsamente. Enquanto isso, meus pais chegaram e me forçaram a retirar as queixas contra eles. Todos se uniram para me provar um mentiroso e disseram que eu estava usando a polícia para extrair meu rancor contra minha irmã. Mas graças a Deus meu vizinho interveio e deu seu depoimento e com base nisso a polícia os prendeu. Eles tiveram que passar a noite atrás das grades porque meus pais não tinham dinheiro para pagar a fiança. No dia seguinte eles foram apresentados para julgamento. Fui ao hospital e cuidei dos meus ferimentos. O médico fez uma tomografia para verificar se havia lesões internas. Tive que tirar alguns dias de folga para cuidar dos meus ferimentos. Mantive as acusações de agressão contra eles e também exigi indenização por meus ferimentos e o tribunal concordou que eles deveriam arcar com isso. Enquanto isso, meus pais tentaram de tudo para me fazer retirar as queixas, mas ameacei processá-los por planejar o ataque contra mim. O filho dela é menor de idade, então ele foi tratado de acordo com a lei juvenil. Ele recebeu uma semana em um centro de detenção juvenil e seus pais teriam que pagar pela restituição, salário perdido e contas médicas. A irmã e cunhado foram multados pesadamente, mas imploraram para trocar uma parte por serviços comunitários. Já se passou uma semana desde então e tudo ficou em silêncio. Espero que eles tenham aprendido a lição e que fiquem longe de mim. Atualização 2. Parece que meus pais ainda não desistiram de mim. Ontem eles apareceram na minha casa novamente. Bati a porta na cara deles. Eles ficaram do lado de fora por quase 1 hora me pedindo para ouvi-los. Finalmente tive que deixá-los entrar. Gostaria de poder gritar da janela e ameaçá-los a derrubá-los como o papai fez comigo 12 anos atrás. De qualquer forma, perguntei por que eles estavam novamente à minha porta. Ambos começaram a chorar e disseram que precisavam da minha ajuda. Eu disse que se isso tivesse algo a ver com minha irmã então me excluíssem. Eles disseram que era sobre eles. Meu pai disse: Você vê, estou ficando velho e frágil, não posso trabalhar como antes, nossa casa não foi reformada há muitos anos, tudo está caindo aos pedaços. Eu os interrompi e disse: Vão direto ao ponto. Ele e minha mãe queriam se mudar comigo e como um filho responsável eu deveria aceitá-los. Eu deveria se eles fossem pais responsáveis, mas não eram. Perguntei a eles o que aconteceria com a casa deles e se eles iriam rescindir o contrato de aluguel. Eles disseram que iam dar a casa para minha irmã. Eu disse: Ah, legal, vocês encontraram outra maneira de me explorar. Antes vocês tentaram jogar minha irmã nas minhas costas, mas esse plano falhou. Agora vocês querem se amontoar aqui pela última vez. Minha casa não está à venda para ninguém. Eles disseram que minha irmã estava se oferecendo para me pagar o aluguel por morar na minha casa, o que eu poderia usar para pagar a hipoteca. Eu disse que não preciso do aluguel dela. Ela não precisa se preocupar com meu problema de hipoteca. Ela deveria cuidar de si mesma. Minha mãe começou a chorar dizendo
dizendo que estava ficando muito difícil para minha irmã sobreviver. Ela nem consegue dormir direito porque seus filhos dormem no mesmo quarto. Eu disse que não é meu problema se ela está expandindo sua família sem pensar no planejamento financeiro. Eles disseram: O que podemos dizer? Você não está concordando com nada, nem quer acolher sua irmã, nem está concordando conosco. Você deveria pelo menos nos deixar morar com você. A casa é muito grande para um homem solteiro. Eu disse que não pretendo ficar solteiro para sempre. Eles tentaram me manipular emocionalmente dizendo que eu deveria cuidar dos meus pais idosos. Eu gritei. O karma é real. Lembram-se de como vocês me expulsaram de casa? Isso é o que vocês recebem em troca. Abri a porta para eles e eles saíram com expressões amargas. Não me importo com o que me chamam, mas não vou ser um capacho e ceder às suas exigências. Próximo relato. Rejeitei o presente de Dia dos Pais da minha filha porque ainda estou com raiva do caso da minha ex-esposa que minha filha escondeu de mim. Depois de fazê-la chorar, percebi meu erro. Minha ex-esposa e eu estamos divorciados há um ano porque ela teve um caso. Ela mesma confessou o caso um ano depois e foi morar com um amante, com quem ela também se casou. Fiquei muito perturbado com tudo isso. Também temos uma filha de 17 anos. Minha filha sabia sobre o caso, mas me disse que escondeu de mim porque não queria separar a família. Realmente me magoou que ela tenha escondido isso de mim por tanto tempo, mas eu segui em frente. Minha filha ainda se desculpa por isso, mas eu disse a ela que está tudo bem. Hoje minha filha me deu um presente de Dia dos Pais, que era uma carta escrita à mão e um presente. No entanto, eu não estava com vontade de receber presentes, então disse a ela para guardar para si mesma. Minha filha pareceu um pouco chocada e foi para o quarto. E acho que ela estava chorando enquanto ia para o quarto. Fui eu o idiota? Comentários. Usuário 1. Sim, você diz que disse a ela que está tudo bem, que você seguiu em frente, como suas ações refletem essas palavras. Pelo menos seja honesto consigo mesmo e com ela, siga em frente ou não, mas não diga que está tudo bem e depois não aceite um presente de sua filha. Além disso, talvez leve em consideração que ela é uma jovem e está em uma situação difícil entre seus pais. Usuário 2. Muito poucos adultos teriam a coragem de falar nessa situação, quanto mais uma criança que provavelmente não queria magoar o pai. Ela precisa da sua graça e você precisa mostrar a ela como uma pessoa pode seguir em frente quando a vida é difícil. Usuário 3. Sinto muito pelo que aconteceu com você, mas você consegue imaginar a posição em que ela estava? Uma jovem, sua filha, ela estava com medo de que sua casa se quebrasse. O pesadelo dela se tornou realidade e você fez isso. Você disse a ela que estava tudo bem e depois a tratou mal como se fosse culpa dela. Que vergonha. Eu entendo que isso ainda é recente para você, mas e ela? Usuário 4. Sério? Você espera que uma adolescente de 17 anos escolha entre a mãe e o pai? Ela provavelmente estava com medo de ser odiada por um dos pais. Não é culpa dela. Tipo, que diabos? Foi o caso da mãe. Ela não teve nada a ver com isso e provavelmente precisa de apoio também. Usuário 5. Eles estão divorciados há um ano. Então ela descobriu aos 13 ou 14 anos. Isso ainda é ensino fundamental. Uma criança não deveria ser responsável pelo casamento dos pais. Atualização. Me senti culpado depois de rejeitar o presente da minha filha ontem e depois de ler alguns comentários confirmei que fui um idiota. Fui ao quarto dela ontem e pedi desculpas por tudo. Realmente me doeu que eu a fiz chorar tanto. Eu disse a ela que não tive a intenção e conversamos. Recebi o presente e a carta foi muito doce e sincera. E agradeci a ela. Fiquei muito emocionado depois de ler e vou guardá-la para sempre. Para o resto do dia levei para fazer compras e depois, à noite, fomos ao cinema assistir a um filme. Ela parecia muito feliz. À noite tivemos outra conversa séria onde eu disse a ela que não era culpa dela. Ela disse que ainda se sente muito culpada por esconder todo o caso de mim porque mesmo odiando a mãe pelo caso. Ela estava preocupada em expor o caso por causa de como toda a família se desmoronaria. Eu disse a ela que ela não deveria se sentir culpada por nada e que não é culpa dela, e sim apenas da mãe dela. Depois conversamos um pouco sobre a mãe dela e ela concordou que se é uma coisa que aprendeu com tudo isso é não imitar a mãe quando for adulta. Concordei e também disse a ela que era lamentável que ela tivesse uma mãe assim. Eu disse a ela que nós dois precisamos de terapia individual para lidar com o divórcio e as ações egoístas da mãe dela, e minha filha estava aberta a isso. Então começaremos a procurar um terapeuta em breve. Próximo relato. Meus pais venderam meu carro enquanto eu estava viajando para financiar as férias da minha irmã, a queridinha deles, por causa do divórcio dela. Eu tenho 32 anos, trabalho como profissional de TI e ralei pra caramba para chegar onde estou hoje. Mas antes de mergulhar na bagunça que se tornou minha vida, você precisa entender minha família. Cresci em uma família típica de classe média. Meu pai trabalha com marketing e minha mãe é dona de casa. De fora tudo parece bem normal, mas dentro daquelas paredes as coisas estavam longe de ser perfeitas. Tenho uma irmã mais nova, Lily, que tem 28 anos agora. E desde o dia em que ela nasceu ela foi a menina dos olhos dos meus pais. Era como se eles tivessem ganhado na loteria no dia em que ela chegou. Não sei se foi porque ela era mais nova ou porque era menina, mas Lily não fazia nada de errado aos olhos deles. Enquanto isso eu era o filho que tinha que conquistar tudo. Se eu quisesse algo tinha que trabalhar para conseguir. Meus pais não eram cruéis nem nada, mas o favoritismo era tão descarado que é impossível ignorar. Enquanto crescia era sempre tudo sobre Lily. Se ela quisesse algo era dela. Se eu quisesse algo tinha que provar que merecia e mesmo assim nunca era garantido. Era como se eles me vissem como um investimento futuro, alguém que precisava ser endurecido para o mundo real, enquanto Lily era a flor delicada que precisava ser protegida a todo custo. Não importava o que eu fizesse, Lily era sempre a prioridade.
Lily, é claro, prosperou com esse tratamento. Ela aprendeu cedo que se chorasse alto o suficiente ou fizesse um escândalo grande o suficiente conseguiria exatamente o que queria. E acredite, ela não tinha vergonha de usar esse poder. Quando ela era adolescente, ela tinha meus pais enrolados em seu dedo mindinho. Ela nunca teve que trabalhar um dia na vida, nem mesmo para ter mesada. Tudo que ela queria era entregue a ela em uma bandeja de prata. Lembro-me de uma vez quando éramos crianças que economizei por meses para comprar um novo videogame. Era tudo sobre o que eu falava por semanas. No dia em que finalmente tive dinheiro suficiente, corri e comprei. Mas quando cheguei em casa, Lily fez um escândalo porque ela também queria. Meus pais não disseram simplesmente não a ela. Em vez disso, eles pegaram de mim e disseram que tínhamos que compartilhar. Só que não era realmente compartilhar. Lily pegava sempre que queria e eu tinha que esperar até ela terminar, o que quase nunca acontecia. Não era só sobre coisas materiais também. Lily podia manipular situações para conseguir o que quisesse. Se ela quisesse ir a algum lugar, meus pais largariam tudo para fazer acontecer. Se ela não quisesse fazer algo, eles davam desculpas por ela. Não posso dizer quantas vezes fui deixado para me virar sozinho porque Lily precisava da atenção deles para algo ridículo. E toda vez que eu tentava me defender, me diziam para parar de ser egoísta, que eu deveria ser mais compreensivo porque ela era mais nova e mais sensível. Então aprendi a ficar fora do caminho, me concentrei nos meus estudos, trabalhei em empregos de meio período e economizei cada centavo que pude. Assim que pude sair daquela casa, consegui um emprego decente, comprei um carro modesto, nada extravagante, mas era meu, e comecei a construir minha própria vida. Pensei que finalmente estava livre da toxicidade deles, mas mal sabia eu que estava errado. Lily se casou aos 24 anos com um homem chamado Thomas. Ele era mais velho, rico e, honestamente, muito acima do nível dela. Meus pais estavam nas nuvens. Eles viam isso como Lily finalmente realizando seu potencial, casando-se com dinheiro e garantindo seu lugar na alta sociedade. O casamento foi um evento bem grande, é claro, tudo financiado pela família de Thomas. Meus pais não poderiam estar mais orgulhosos se tentassem. Eles viam esse casamento como sua passagem para uma vida melhor através de Lily. Mas Lily ainda era Lily. Ela não tinha noção de dinheiro porque nunca teve que trabalhar para nada. Ela gastava o dinheiro de Thomas como água, comprando roupas caras, joias e fazendo viagens luxuosas. Lembro-me de jantares em família em que meus pais se entusiasmavam com o quão bem Lily estava, como sua vida era perfeita e como ela tinha sorte de ter encontrado um marido tão generoso. Enquanto isso, eu estava me matando de trabalhar, mas nada disso importava para eles. As rachaduras no casamento de Lily começaram a aparecer rapidamente. Thomas não era o tipo de pessoa que toleraria seus hábitos de consumo por muito tempo. Eles discutiam constantemente e Lily vinha chorando para nossos pais que sempre ficavam do lado dela. Eles culpavam Thomas por tudo, dizendo que ele não a tratava da maneira que ela merecia ser tratada. Eu podia ver o que estava por vir muito antes de acontecer. O divórcio era inevitável e com certeza depois de 4 anos Lily estava de volta morando com meus pais, seu casamento em ruínas. Lily tinha na verdade assinado um acordo pré-nupcial com Thomas, o que significava que ela não conseguiria nada com o divórcio, o que foi extremamente inteligente da parte dele. Meus pais ficaram devastados, não apenas por Lily, mas por eles mesmos. Eles tinham apostado que esse casamento seria sua entrada em um círculo social mais alto, e agora tudo tinha acabado. Mas em vez de deixar Lily enfrentar as consequências de suas ações, eles dobraram a aposta no favoritismo. Eles a mimaram ainda mais, a enchendo de presentes, pagando por férias caras para ajudá-la a se curar e garantindo que ela nunca tivesse que lidar com a realidade de sua situação. Lily estava mais mimada do que nunca e meus pais estavam completamente cegos para isso. Para eles, Lily era vítima e eles eram seus salvadores. Eles não se importavam com quanto isso lhes custava ou o que significava para sua própria segurança financeira. Eles estavam determinados a manter sua princesa feliz, não importa o custo. E mais uma vez fui deixado de lado, assistindo a tudo enojado, mas impotente para fazer qualquer coisa a respeito. As coisas pioraram alguns meses atrás quando tive uma grande oportunidade no trabalho. Era uma tarefa de curto prazo que exigia que eu viajasse com frequência. O pagamento era excelente e era uma chance de ganhar alguma experiência valiosa. Como eu não precisava do meu carro enquanto viajava, decidi deixá-lo na casa dos meus pais. Era perto do aeroporto e eu confiava que eles cuidariam dele. Eu sempre tive orgulho do meu carro. Era um símbolo da minha independência, um lembrete de que eu tinha conseguido as coisas por conta própria. Deixar meu carro lá parecia óbvio. Eu sabia que meus pais não estavam felizes com o divórcio e todo o drama com Lily, mas imaginei que o carro estaria seguro lá. Eu estava errado, muito errado. Depois de 2 meses viajando, voltei para casa para uma visita de fim de semana. Eu estava cansado de todo o trabalho e só queria relaxar. Mas quando cheguei à casa dos meus pais, algo parecia estranho. Meu carro não estava na garagem. A princípio pensei que talvez eles o tivessem estacionado na garagem. Mas quando perguntei à minha mãe onde estava o carro, ela apenas olhou para mim com uma expressão vazia e disse: "Ah, nós o vendemos para alguém." Lembro-me de ficar parado ali apenas olhando para ela, incapaz de processar o que ela estava dizendo. Vocês venderam? Finalmente perguntei, pensando que isso devia ser algum tipo de piada de mau gosto. Mas ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Sim, precisávamos do dinheiro." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer com precisávamos do dinheiro? Aquele era o meu carro. Ela nem se mexeu. Ela respondeu: "Bem, Lily está passando por um momento difícil com o divórcio e queríamos fazer algo especial para ela."
Então vendemos o carro e usamos o dinheiro para mandá-la em férias para a Europa. Ela precisava mais do que você naquele momento. Naquele momento algo dentro de mim se partiu. Isso não era mais apenas favoritismo, era uma traição completa. Eles tinham vendido meu carro sem nem mesmo me perguntar, e tudo por causa de Lily. E a pior parte era que eles nem pareciam se importar. Senti uma raiva como nunca antes e exigi saber. Como vocês puderam fazer isso? Aquele era o meu carro. Trabalhei anos para economizar para comprá-lo e vocês simplesmente o venderam como se não fosse nada. Meu pai, que estava em silêncio até então, finalmente se pronunciou. É só um carro, filho. Você sempre pode comprar outro. Mas Lily precisava disso. Ela passou por tanta coisa e queríamos ajudá-la. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Então vocês acham que ela precisar de férias é mais importante do que o meu carro? Vocês acham que está tudo bem simplesmente pegar algo que me pertence e vender sem nem mesmo perguntar? Minha mãe suspirou como se estivesse lidando com uma criança fazendo birra. Você está exagerando. Fizemos o que tínhamos que fazer pela família, Lily precisava de nós e fizemos o que era necessário. Você está se saindo bem, pode comprar outro carro. Ela precisava disso para se recuperar. A falta de remorso deles e o completo desrespeito por como eu poderia me sentir foi como um soco no estômago. Eu não podia acreditar que depois de tudo que eu tinha feito por eles me tratariam assim. Eu estava furioso, mas mais do que isso, eu estava magoado. Eu sempre fui o responsável, aquele que fazia a coisa certa e era assim que eles me retribuíam. Como se as coisas não pudessem piorar, Lily entrou naquele momento recém-chegada de suas férias europeias. Ela parecia bronzeada, descansada e completamente despreocupada com toda a situação. Ah, você voltou. Ela disse com um sorriso, ignorando completamente a tensão na sala. Me virei para ela, minha raiva fervendo. Você sabia que eles venderam meu carro para pagar suas férias? Ela nem piscou. Sim, eles mencionaram. Achei que você não se importaria. Respondi com raiva. Você achou que eu não me importaria? Aquele era o meu carro. Meu carro, que trabalhei anos para economizar, e você simplesmente o pegou sem perguntar. Lily revirou os olhos como se eu estivesse sendo irracional. É só um carro, cara. Você sempre pode comprar outro. Além disso, eu realmente precisava dessas férias. Foi a única coisa que me fez sentir melhor desde o divórcio. Você deveria estar feliz por mim. Feliz por ela? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso ia além do direito. Era puro narcisismo. Eu podia sentir minha pressão arterial subindo. Não se tratava apenas do carro, mas de anos sendo ignorado, desprezado e tratado como se eu não importasse. E agora eles finalmente tinham cruzado uma linha que eu não podia ignorar. Não disse mais nada. Apenas me virei e saí da casa. Precisava sair dali antes de fazer algo de que me arrependeria. Mas enquanto eu dirigia, minha mente já estava acelerada com pensamentos de como eu poderia fazê-los pagar pelo que tinham feito. Nos dias que se seguiram não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Quanto mais eu pensava nisso, mais raiva eu sentia. Meus pais tinham pegado algo que era meu e vendido sem pensar duas vezes. E Lily, ela estava completamente sem remorso. Ela não se importava com o que me custou desde que ela conseguisse o que queria. Mas era hora de acabar com isso. Eu não ia deixar que eles continuassem a me pisar. Comecei a planejar minha vingança. Não era apenas sobre me vingar por causa do carro. Era sobre fazê-los perceber que não podiam continuar me tratando assim. Eu sempre fui o responsável, aquele que fazia sacrifícios pelo bem da família. Mas não mais. Desta vez eu ia me colocar em primeiro lugar. A primeira coisa que fiz foi cortar o apoio financeiro a eles. Ao longo dos anos eu os ajudei de mais maneiras do que posso contar. Emprestei dinheiro, ajudei a pagar contas e até criei uma conta conjunta para emergências. Mas depois do que fizeram eu não ia mais sustentá-los. Retirei todo o dinheiro da conta conjunta e a fechei. Também peguei de volta o cartão de crédito que lhes dei para o básico. Se eles quisessem viver além de seus meios, teriam que descobrir como fazer isso sozinhos. Mas isso era apenas o começo. Eu sabia que meus pais dependiam de mim para mais do que apenas dinheiro. Eu os tinha ajudado com suas finanças, gerenciado suas contas e até mesmo cuidado de seus impostos. Sem mim eles estavam perdidos. Então decidi tornar as coisas ainda mais difíceis para eles. Passei por todas as contas às quais eu tinha acesso e comecei a cortá-los sistematicamente. Eles tinham um carro reserva que eu os ajudei a comprar, e adivinhe, estava no meu nome. Vendi o carro para recuperar algumas das minhas perdas, os deixando sem veículo. A repercussão foi imediata. Meus pais ficaram furiosos quando perceberam o que eu tinha feito. Eles me ligaram repetidamente exigindo que eu devolvesse o dinheiro, o carro, tudo, mas eu os ignorei. Estava cansado de ser o capacho deles. Se eles queriam continuar com seu estilo de vida luxuoso, teriam que fazer isso sem a minha ajuda. Pela primeira vez na minha vida eu tinha vantagem. Meus pais estavam em choque. Eles nunca esperaram que eu os enfrentasse assim. Eles tentaram de tudo para me fazer sentir culpado. Minha mãe ligou chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, que eles estavam apenas tentando ajudar Lily em um momento difícil. Meu pai tentou argumentar comigo dizendo que a família era mais importante do que dinheiro e que eu estava exagerando. Mas eu não estava caindo nessa. Já tinha ouvido todas as suas desculpas antes e estava cansado de ouvir. Não se tratava de dinheiro, mas de respeito. Eles nunca me respeitaram, nunca valorizaram o que eu trazia para a família. Eles me deram como garantido por muito tempo e agora estavam pagando o preço. E Lily, é claro, ficou furiosa. Ela veio ao meu apartamento exigindo que eu consertasse tudo, dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Mas eu me mantive firme. Disse a ela que precisava começar a assumir a responsabilidade por suas próprias ações e que eu não ia mais salvá-la. Ela não aceitou bem, para dizer o mínimo. Ela gritou comigo, me chamou de todos os nomes possíveis e até ameaçou me cortar de sua vida. Mas eu não me importava. Na verdade, eu até acolhi a ideia. Se ser cortado de Lily significava não ter que lidar com seu drama, que assim fosse. Eu estava cansado de sacrificar minha própria felicidade pelo bem da minha família.
Quanto à minha família, cortei o contato. Eles tentaram entrar em contato algumas vezes, mas ignorei suas ligações e mensagens. Eu sabia que se os deixasse voltar para minha vida nada mudaria. Eles voltariam aos seus velhos hábitos e eu acabaria exatamente onde comecei. Eu não ia deixar isso acontecer. Não foi fácil, mas foi necessário, e pela primeira vez em muito tempo eu estava verdadeiramente feliz. Atualização. Faz um tempo desde que compartilhei minha história pela última vez e muita coisa aconteceu desde então. Para quem não sabe, cortei o contato com meus pais e minha irmã Lily depois que eles venderam meu carro sem minha permissão para financiar as férias luxuosas de Lily. A traição foi a gota d'água em uma longa história de favoritismo e maus tratos. Desde então fiz algumas mudanças significativas na minha vida e queria dar uma atualização sobre o que aconteceu. O motivo de compartilhar essa atualização é porque tenho refletido sobre tudo o que aconteceu e acho importante compartilhar onde estou agora. Os conselhos e o apoio que recebi após meu post original foram impressionantes e me ajudaram a navegar pelas decisões difíceis que tive que tomar. Quero compartilhar o que está acontecendo, como minha família respondeu e onde estou agora. Quando postei pela primeira vez sobre o que aconteceu, não esperava o grande volume de respostas que recebi. O consenso geral foi claro. Eu não estava errado em cortar relações com minha família e a maioria das pessoas concordou que era um passo há muito esperado para recuperar minha própria vida. Inicialmente, ler os comentários foi ao mesmo tempo gratificante e impressionante. Eu sempre soube que o comportamento da minha família não era normal, mas ver tantas pessoas concordarem comigo e afirmarem meus sentimentos foi algo que eu não esperava. Isso me fez perceber o quanto fui manipulado ao longo dos anos, a ponto de pensar que estava exagerando ou sendo egoísta por querer me defender. Um dos conselhos mais comuns que recebi foi o de manter minha decisão firme e não deixar que a culpa ou a manipulação me levassem de volta à sua órbita tóxica. Foi um conselho que levei a sério. Eu sabia que se me permitisse ser arrastado de volta nada mudaria e eu acabaria na mesma situação miserável em que estive por anos. Depois que cortei o contato, não demorou muito para meus pais começarem a tentar entrar em contato. No começo eles me bombardearam com ligações e mensagens, que ignorei. Quando isso não funcionou, eles começaram a aparecer no meu apartamento tentando falar comigo pessoalmente. Foi quando decidi tomar medidas mais sérias. Entrei com um pedido de ordem de restrição contra eles, que foi concedido devido ao assédio e ao sofrimento emocional que estavam causando. Mas mesmo com a ordem de restrição em vigor, meus pais encontraram maneiras de me enviar mensagens. Eles pediam amigos e familiares para enviar e-mails ou deixar mensagens de voz em seu nome. As mensagens eram uma mistura de desculpas, justificativas e tentativas de me fazer sentir culpado. Eles diziam coisas como: sentimos muito pelo que aconteceu, nunca quisemos te machucar. Seguido de: mas você tem que entender, Lily estava passando por um momento difícil e estávamos apenas tentando ajudá-la. Era o mesmo padrão de antes, se desculpando apenas o suficiente para parecer que estavam arrependidos, mas nunca assumindo total responsabilidade por suas ações. Eles ainda não entendiam, ou talvez não quisessem entender, que o que fizeram foi errado. Não apenas porque venderam meu carro, mas por sempre terem colocado Lily em primeiro lugar, não importando o custo para mim. E diferente dos meus pais, Lily por outro lado adotou uma abordagem diferente. Ela tentou se fazer de vítima, me enviando longas mensagens emocionais sobre como ela estava arrependida e como precisava de mim em sua vida. Ela alegou que teve um despertar depois que a cortei e que estava trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Mas suas palavras me pareceram vazias. Eu já a tinha visto agir com remorso antes, apenas para voltar aos seus velhos hábitos assim que conseguisse o que queria. As mensagens de Lily ainda eram carregadas de senso de direito. Ela dizia coisas como: eu sei que errei, mas somos família e a família deve sempre perdoar uns aos outros. Estava claro que ela ainda acreditava que merecia perdão simplesmente por ser minha irmã, não porque realmente tivesse mudado. Minha resposta a tudo isso foi simples: não respondi. Eu sabia que me envolver com eles só abriria a porta para mais manipulação e eu não estava disposto a trilhar esse caminho novamente. Com a ordem de restrição em vigor e as tentativas de reconciliação da minha família fracassando, voltei minha atenção para questões mais práticas, ou seja, as consequências financeiras e legais de cortá-los. Uma das primeiras coisas que fiz foi garantir que minhas finanças estivessem completamente seguras. Fechei todas as contas conjuntas, alterei senhas e até transferi meu dinheiro para um banco diferente. Eu não queria dar a eles nenhuma oportunidade de tentar me manipular financeiramente, algo que eles haviam feito no passado. Também tive que lidar com o processo legal de obter compensação pelo meu carro, que havia sido vendido sem minha permissão. A batalha legal foi longa e cansativa, mas acabei recebendo uma compensação. Não foi tanto quanto eu esperava, mas foi o suficiente para me ajudar a seguir em frente. Usei o dinheiro para comprar um carro novo melhor, o que me pareceu uma pequena vitória. Quanto aos meus pais, sua situação financeira sofreu um impacto significativo depois que os cortei. Sem meu apoio, eles lutaram para manter o estilo de vida com o qual estavam acostumados. Eles foram forçados a reduzir o tamanho da casa, vendendo sua casa e se mudando para um lugar menor e mais barato. Ouvi através de um contato em comum que eles estavam tendo dificuldades para se ajustar, mas eu não tinha simpatia. Eles passaram anos vivendo além de suas posses, contando comigo para salvá-los quando as coisas ficassem difíceis. Agora eles finalmente estavam enfrentando as consequências de suas ações, e a situação de Lily era ainda mais precária. Sem o
apoio financeiro dos nossos pais, ela foi forçada a conseguir um emprego, algo que nunca tinha feito antes. Pelo que ouvi, ela teve dificuldades para manter qualquer cargo por muito tempo. Sua atitude de direito e falta de ética no trabalho a tornavam uma funcionária problemática, e ela pulava de emprego em emprego, nunca durando mais do que algumas semanas em qualquer lugar. Apesar de suas alegações de querer mudar, estava claro que Lily não tinha aprendido nada com a situação. Ela continuava a viver em um mundo de fantasia onde era vítima e todos os outros eram culpados por seus problemas. Sua independência financeira era mais uma fachada do que uma realidade. E não demorou muito para que ela começasse a recorrer a parentes distantes, tentando fazê-los se sentirem culpados para que a ajudassem. A decisão de cortar o contato foi uma das mais difíceis que já tomei, mas também a mais necessária. Não se tratava apenas de puni-los pelo que fizeram, mas de me proteger de mais danos. Percebi que enquanto eles estivessem na minha vida eu nunca seria verdadeiramente livre, eu sempre estaria preso em sua teia de manipulação, culpa e favoritismo. Nos meses que se passaram desde então encontrei uma sensação de paz que nunca pensei ser possível. Isso não quer dizer que tenha sido fácil, ainda há momentos em que me sinto culpado quando me pergunto se fiz a escolha certa, mas então me lembro de tudo que suportei e sei que fiz o que era necessário para proteger meu próprio bem-estar. Quanto à possibilidade de reconciliação, pensei muito sobre isso. Não vou mentir e dizer que a ideia não passou pela minha cabeça, afinal, eles ainda são minha família e há uma parte de mim que sente falta da conexão que já tivemos, mesmo que fosse tóxica. Mas também sei que qualquer reconciliação viria com condições, limites que eles teriam que respeitar e um reconhecimento genuíno do dano que causaram. Se eu fosse considerar me reconectar com eles precisariam assumir total responsabilidade por suas ações, não apenas no passado recente, mas pelos anos de favoritismo e manipulação que suportei. Eles precisariam mostrar que mudaram, que estão dispostos a respeitar meus limites e me tratar como um igual, não como alguém que existe apenas para servir às suas necessidades. Lily também precisaria demonstrar que realmente mudou. Eu precisaria ver evidências reais e tangíveis de que ela tomou medidas para se tornar uma pessoa melhor, seja mantendo um emprego, aprendendo a ser financeiramente independente ou simplesmente mostrando mais empatia e consideração pelos outros. Mas a verdade é que não tenho certeza se eles são capazes desse tipo de mudança. Eles passaram tantos anos em seus padrões tóxicos que não sei se conseguem se libertar deles. E não estou disposto a sacrificar minha própria felicidade e bem-estar na pequena chance de que eles possam mudar. Dito isso, obrigado a todos que me apoiaram até agora. Seus conselhos e incentivos significaram o mundo para mim e sou grato por ter essa comunidade para recorrer enquanto continuo nesta jornada.